bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, dia 28 de maio de 2021, nós estamos na última sexta-feira do mês. Nós estamos na semana de Pentecostes. Por isso, meu irmão, minha irmã, feliz Pentecostes. Que o Senhor possa mesmo nos fazer luzeiros vivos neste tempo de luta que todos nós estamos vivendo. E antes de nós iniciarmos sobre o poder da oração, queria te convidar, aquele que não é inscrito no canal, a se inscrever, a você dar o seu like, seu joinha, a você colocar os seus comentários, para que a nossa leitura orante a cada dia mais possa crescer como Jesus em graça e sabedoria. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E clamemos ao Espírito Santo de Deus. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus, essa força poderosa do Teu Espírito Santo. Nessa semana de Pentecostes, Senhor, derrama sobre nós todos os dons espirituais que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém. E hoje nós vamos ler o Evangelho segundo São João. É o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Então, o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. E naquele tempo, tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo de Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém mas coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha sido secada até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidardes no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós vamos ver hoje no nosso Evangelho a importância da oração. E nós estamos na semana de Pentecostes. Então, nessa semana de Pentecostes, no domingo foi domingo de Pentecostes, que foi a nossa festa, a festa da igreja. Porque Jesus sobe aos céus
E ele diz que ele não deixaria os discípulos sozinhos, mas ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo seria a força dessa igreja para militar. E no domingo de Pentecostes é o dia em que o Círio Pascal ele é apagado. O Círio Pascal, ele, que é aquela vela, ele foi aceso no sábado de Aleluia. E hoje nós vamos pensar que o Círio Pascal, que é Jesus, ele foi apagado para quê? Para que eu e você sejamos esses luzeiros vivos. E para a gente ser esses luzeiros vivos, Jesus ele vem nos mostrando um caminho difícil. Primeiro, Jesus ele mostra que ele entra no templo e ele vê algumas coisas que ele não gostou. Mas ele sai do templo e ele sente fome. E o que acontece? Ele vê uma figueira com umas folhas. Só que quando ele chega, ela só tem aparência, mas ela não produz fruto. E aí Jesus amaldiçoa essa figueira, que ninguém nunca mais iria comer um fruto dessa figueira. Só que Jesus já tinha ido no templo e tinha visto que tinham feito o templo uma casa de câmbio. Ou seja, o templo de Deus, que era um lugar de oração, virou um lugar de quê? De venda, de compra, de troca de dinheiro. Ou seja, perdeu a característica mais importante, que é o momento do encontro. E Jesus, ele fica muito triste, porque ele diz que a casa de Deus seria a casa de oração. E nesse tempo, pós-Pentecostes, que a gente fala dessa igreja viva que sou eu e é você, então nós começamos a pensar, eu e você somos igrejas vivas, como o templo de Jerusalém, ele era uma igreja viva. Ou seja, as pessoas que estavam lá, como é que elas estavam? Estavam para orar ou estavam para ser corrompidas? E depois, Jesus, ele sai do templo de Jerusalém. É claro que os doutores da lei, aqueles que ganhavam com o dinheiro que era trocado com os animais que eram criados no templo, não gostaram do que Jesus fez. E na volta eles encontram a figueira seca. E aí Jesus ele vem dizendo do poder da oração, de uma coisa pequena, que foi ele falar para uma figueira ela secar, e ela secou. Mas Jesus ele vem dizendo que quando nós fazemos uma oração de coração sincero, essa oração ela já foi ouvida por Deus. Só que ele coloca um porém. Quando você orar, você tem que estar com o coração como? Puro, um coração lavado, um coração liberto, um coração cheio de perdão. E é isso que eu queria te convidar para nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é a meditação, para a gente pensar o que esse texto diz para mim, para a minha vida. O que eu posso trazer desse texto para a minha vida? Então, eu trouxe para a minha vida e compartilho com você nessa leitura orante sobre nós, igrejas vivas de Cristo. Então, nós recebemos a fé dos nossos antepassados, dos nossos antecessores. Ou seja, nós somos a igreja que Pedro, que Paulo lutaram para ela continuar após Pentecostes. E essa igreja viva que sou eu hoje, ela foi uma igreja militada. Foi muitas pessoas. A nossa igreja, ela é fundada no sangue dos mártires. Quantos homens e mulheres morreram, mas não voltaram atrás na sua fé? Então, a nossa igreja, ela é fundada no sangue dos mártires. Mas que eles não foram egoístas, eles não guardaram um Deus para si. Mas a partir do momento que eles experimentaram esse Deus, eles quiseram que outros tivessem essa experiência. Mas essa experiência, ela me faz ser servo de verdade. Não adianta eu estar na igreja, como Jesus falava, a casa de Deus é uma casa de oração. Eu sou uma igreja viva, nós somos igreja viva, nós somos o povo de Deus. Mas nós vamos ao templo, nós vamos à igreja para quê? Para rezar em comum.
Mas quando eu vou rezar em comum, como é que vai meu coração? Meu coração vai cheio de verdade ou meu coração vai cheio de dúvidas? Meu coração vai cheio de fé ou vai cheio de desesperança? E a importância de eu ser uma igreja viva que dá fruto. Se ela não dá fruto, ela vai ser como aquela figueira que vai secar e morrer. E eu não quero secar e morrer. Eu quero dar frutos e frutos em abundância. E para isso, eu preciso ter um coração sincero, como Jesus dizia, que a oração, ela é poderosa quando eu paro para orar. Então, é isso que eu queria te convidar a nós, nesse momento, começarmos a orar. Que a gente pudesse mesmo se colocar na presença do Senhor. Eu queria que você que reza comigo essa leitura orante pudesse se colocar na presença de Deus. Que essa palavra, tudo o que ela foi dizendo dentro do seu coração, o que você tem a dizer a Deus a partir dessa sua experiência com Deus. Eu vou partilhar com você a minha experiência que eu tenho com Deus nessa leitura orante, que é o poder da oração sincera. E é isso que eu quero me colocar na presença do Senhor. Senhor Jesus, hoje, nesse dia, eu me coloco na Tua presença e coloco todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Peço, Senhor, que o Senhor purifique o meu coração. Eu te peço mesmo, Senhor, que Tu sondas e me conhece. Eu te peço um coração lavado e remido na Tua presença. Eu quero estar na Tua presença mesmo com um coração puro, um coração contrito, um coração disposto a ouvir e a falar junto da Tua presença. E por isso eu peço, eu vou rezar meu ato de contrição e eu te convido a você rezar também, pedindo, Senhor Jesus, perdão pelos pecados, porque a cada vez que a gente se coloca na presença de Deus, a gente precisa estar lavado e remido no sangue de Jesus. E por isso eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. E diante da Tua presença, Senhor, me confessando pecador diante de Ti, eu quero rezar a oração poderosa que o Senhor ensinou aos seus discípulos. E eu te peço, Senhor Jesus, pela minha vida e pela vida de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus, que essa oração poderosa que o Senhor ensinou aos discípulos que não sabiam rezar, possa agora nos envolver no Teu manto santo e sagrado. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, eu te convido para você e nós irmos para o nosso quarto passo, que é a contemplação. É quando eu paro para ouvir a Deus e começo a pensar como essa palavra se torna viva em mim. E nós, pós-Pentecostes, quem é luzeiro? Eu e você. Nós somos luzeiros vivos. Nós somos igreja viva de Cristo Jesus. Enquanto igreja viva de Cristo Jesus, como posso levar o Pentecostes, levar o Espírito Santo, militar por aqueles que necessitam dessa graça que é a luz de Deus? E pensando num propósito de vida, eu queria que essa semana nós pudéssemos rezar. Porque a palavra de Deus, ela diz a importância de uma oração sincera. E que essa semana tantas pessoas estão orando pelo fim da pandemia, mas será que eu estou orando com um coração sincero? O Papa Francisco tem
clamado a igreja para orar, para que nós possamos cessar, para que possa cessar orar para cessar a pandemia. Mas que a gente possa orar nessa semana pedindo por aqueles que estão enfermos, independente de seja de Covid ou não. Mas que seja uma semana mesmo pedindo ao Senhor, clamando, uma semana de intercessão. Então nós vamos passar essa semana orando por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que perderam um ente querido, por aqueles que estão terminais, por aqueles que estão mais do que nós necessitando de oração. Então essa semana é a semana da intercessão. Todas as vezes que a gente lembrar de alguém, lembrar de uma pessoa que a gente sabe que precisa dessa oração, que a gente possa levar ao Senhor e falar: Jesus, eu te entrego. Porque precisamos de homens e mulheres de oração. E a oração de poder, ela muda realidades. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia feliz e fecundo para a glória de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.